irmãs, boa noite. Sejamos bem-vindos a esta Santa Missa que rezaremos pelas seguintes intenções: pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo Dom Nelson, pelo nosso pároco, Padre David, pelos seminaristas e vocacionados diocesanos, pelo seminarista de nossa paróquia, Rudney, por nossas intenções particulares. As demais intenções serão colocadas no altar. Ceia do Senhor. Dei-vos o exemplo, para que façais o que eu fiz. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos na celebração da Ceia do Senhor o Tríduo Pascal. É o ápice de todo o ano litúrgico. Ao lavar os pés dos seus discípulos, o Senhor dá-nos o exemplo de uma vida dedicada ao serviço e à caridade. O banquete pascal é memorial de salvação. Cantemos. Nossa vida.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a nós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas auroras, glória
estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Vida que resgata vidas. O crucificado como servo das dores. A morte que liberta da escravidão, que concede a dignidade de servir como Deus serve. Deus servo, Jesus Cristo, que concede a toda pessoa batizada o dom de ser serviço para os irmãos e irmãs. Parte das dificuldades enfrentadas por vários grupos étnicos e culturais minoritários na sociedade está diretamente relacionada à dimensão econômica da pobreza. Eles precisam, sobretudo, de apoio na luta pelos seus territórios, pela manutenção de sua cultura e pela sobrevivência no modo de vida próprio de sua tradição. Os pobres e excluídos têm rosto, têm uma corporeidade, trajetória de vida e esperanças. São indivíduos e são grupos sociais. A sociedade brasileira, ao apresentar avanços na retirada de pessoas da miséria e da fome, e ao oferecer melhores condições de vida à população em geral, não pode relegar ao esquecimento as minorias e suas demandas. A violência não para de crescer, sob todas as formas e em todos os estratos da sociedade. As mortes violentas, antes concentradas em grandes centros urbanos, se espalham pelo país. São 50 mil mortes violentas por ano. O comércio de drogas e a drogadição estão entre as principais causas do vertiginoso aumento da violência e da criminalidade. O país é o maior consumidor mundial de drogas como crack e o segundo em cocaína. O índice de crimes e delitos esclarecidos é baixo e contribui para a sensação de impunidade na sociedade. Mesmo assim, mais de 500 mil de brasileiros está detido no sistema carcerário. A maioria é jovem, negra e pobre, com poucas oportunidades de reintegração social. Esta situação provoca debates, soluções são apresentadas. Dentre estas, algumas duras, como a diminuição da maioridade penal e até a pena de morte. A Igreja Católica tem como missão o serviço à sociedade em favor do bem integral da pessoa humana. A mensagem do Evangelho exige dos cristãos o direito e o dever de participar da vida da sociedade. Daí a importância do diálogo cooperativo, fraterno e enriquecedor com a realidade social e as instâncias representativas da ordem social. O modo pelo qual a Igreja dialoga de maneira contundente com a sociedade em geral
é o serviço cooperativo a favor da verdade, da justiça e da fraternidade em vista do bem comum. A Igreja conta com a parceria de instituições e organizações sociais, bem como de homens e mulheres de boa vontade, unindo forças para a erradicação de injustiças e construção de uma sociedade que propicia a vida. Ouçamos a palavra que nos ensina que comungar é participar da vida de Cristo, o Cordeiro de Deus que sela com a humanidade a nova e eterna aliança. Suas palavras e seus gestos revelam o amor do Pai pelo seu povo e a caridade que devemos realizar. Fiquemos em pé para recebermos a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis nos marcos e à travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigo contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora,
quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis
proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Jesus, na última ceia, lavou e beijou os pés dos discípulos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça.
Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia o que ia o entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos seus discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, nós, com esta Santa Missa de hoje, damos início ao chamado Tríduo Pascal. Nós começamos a vivenciar com Jesus os últimos momentos antes de sua morte. E que coisa bonita, por parte de Jesus, querer passar os últimos momentos antes de sua morte com seus amigos, com seus discípulos. Nesta ceia, nesta santa ceia, que antecede a sua morte, Jesus veio para nos dar um grande exemplo. É junto aos irmãos, é junto aos amigos que Ele quer passar seus últimos instantes. É junto aos irmãos, é junto aos amigos que Ele quer vivenciar a tradição do seu povo. Porque a festa da Páscoa não é uma novidade nossa, não é uma novidade cristã, né? A festa da Páscoa é uma festa judaica. Jesus é fiel à tradição da qual ele pertence. Jesus era judeu, e um bom judeu, e por isso observava tudo aquilo que o seu pai havia dito a Moisés e aos israelitas quando saíram da terra do Egito. Então, qual é a grande novidade deste dia de hoje, já que a festa pascal, a ceia pascal, pertence à religião judaica? A grande novidade é o que Jesus faz com esta festa. Veja que na ceia judaica era necessário matar um cordeiro. Matar o cordeiro em sinal da aliança que Deus havia feito com o seu povo. O sangue do cordeiro recordava a libertação do povo das terras do Egito. Agora Jesus já não precisa mais sacrificar o cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não é o sangue de um cordeiro, de um animal, que liberta a humanidade de uma escravidão. É o sangue do próprio Cristo, que liberta não só um povo isolado, mas liberta toda a humanidade da escravidão do pecado. Então ele assume a forma de cordeiro. Ao mesmo tempo em que ele é o grande, o sumo e eterno sacerdote que sacrifica o cordeiro,
ele é também o próprio Cordeiro sacrificado. Então, a festa da Páscoa é transformada. A passagem agora não é mais a passagem de uma escravidão política, de uma escravidão do Império Egípcio para a libertação. A libertação agora é do pecado, é da morte para a vida. E nesta missa de hoje, na chamada Santa Ceia, ou Última Ceia de Jesus, ele começa a mudar toda esta dinâmica da ceia pascal. Ele se dá como cordeiro. Já não é mais a carne do cordeiro animal que nós tomaremos, que nós comeremos, recordando aquela aliança feita ainda nas terras do Egito. Não, agora é a carne, é o sangue do próprio Filho de Deus. Ele se faz cordeiro e ao mesmo tempo se faz alimento. Então a festa de hoje é especial exatamente por causa desta mudança significativa que Jesus faz na ceia pascal. Ele utiliza-se da ceia judaica para agora transformá-la em nova e eterna aliança. Uma nova e eterna aliança que é realizada no seu sangue, não mais no sangue de um animal. E para permanecer conosco e fazer com que esta ceia permanecesse para sempre, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele faz com que o pão torne-se sua própria carne. O vinho utilizado naquela ceia torne-se o seu próprio sangue. E pede aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Então hoje é também o dia da instituição da Eucaristia. A Eucaristia que é presença real de Jesus. Não é uma presença simbólica. A Eucaristia, aquela mesmo que está no sacrário, aquela que nós consagraremos daqui a pouco, não representa Jesus, é Jesus. É o milagre da transubstanciação. Quando Jesus disse aos seus apóstolos: fazei isto em memória de mim, ele quis que pela ação dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele pudesse estar perenemente na igreja, na comunidade cristã. Então ele se faz presente de maneira real para nós na Eucaristia. Este é o grande milagre eucarístico. Este é ao mesmo tempo o grande mistério. Parece pão, mas não é pão. Parece vinho, mas não é vinho. É o corpo de Jesus, é o sangue de Jesus que se coloca à nossa frente e que nós podemos tomar em nossa mão, em nossa boca. É o nosso tesouro que nós carregamos em vasos de barro, porque nós somos vasos de barro, frágeis, mas que carregamos um grande tesouro conosco. Por isso, principalmente aos pais, quando educarem os seus filhos numa espiritualidade eucarística, nunca digam, quando eles perguntarem a vocês: papai, mamãe, o que é isso que o senhor está recebendo? O que é isso que a senhora está recebendo? Nunca digam: é um pãozinho, porque a Eucaristia não é um pãozinho, A Eucaristia já foi um pãozinho antes de ser consagrada. Mas a partir do momento em que ela é consagrada, a partir do momento em que o padre, o sacerdote, impõe as mãos sobre o pão e o vinho, já não é mais pão, já não é mais vinho, é o corpo e o sangue do Senhor. Por isso eduquemos as nossas crianças desde cedo. É o corpo, é o sangue
de Jesus, daquele que deu a vida por cada um de nós. E hoje também, além da instituição da Eucaristia, nós temos também a instituição do sacerdócio católico, o sacerdócio cristão. Jesus diz aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim. A partir do momento em que ele dá esta ordem aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ele faz com que aqueles que escutaram realize em nome dele aquele ato. O fazer memória não é imitar, não é teatralizar. O fazer memória é tornar presente aquele ato que aconteceu há mais de 2000 anos. Fazer acontecer agora aquilo que os apóstolos vivenciaram com Jesus. Por isso hoje também nós poderíamos dizer, é o dia do Padre, é o dia daquele, do sacerdote, daquele que faz com que Jesus permaneça sempre em nosso meio, no pão e no vinho. E qual é a função do sacerdote? Aí nós entendemos o gesto de Jesus na última ceia. Ele institui a Eucaristia, ele institui o sacerdócio e ao mesmo tempo coloca no sacerdócio o seu significado. Ele se levanta, pega jarra e bacia e começa a lavar os pés dos seus apóstolos. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Ele é o mestre e senhor. E sendo mestre e senhor, colocou-se aos pés dos seus apóstolos, lavando os seus pés, para que neste gesto os seus apóstolos pudessem ter parte com ele. O que significa ter parte com ele? Viver a vida de Jesus. A partir daquele momento, Pedro não era mais Pedro, simplesmente. Pedro era Pedro e um outro Cristo para aquele que participasse das ações administradas por Pedro. Os demais apóstolos, João, Tiago, eram João, Tiago e outro Cristo que participassem das ações litúrgicas presididas por eles. Ter parte com Jesus é assumir para a sua vida a própria vida de Cristo. O padre, o bispo, eles têm exatamente esta função. O padre e o bispo, o papa, ou qualquer um que exerça o ministério ordenado na igreja, não pode se colocar e nem deixar colocarem como um príncipe, como um reizinho dentro da paróquia, ou dentro da diocese, ou na igreja. Não. Nós não somos mais do que servos inúteis de Jesus. Servos não que não servem para nada, mas servos que são simplesmente servos. Pessoas que fazem exatamente aquilo que deveriam fazer. Então, a figura do sacerdote, a figura do bispo, em uma diocese, em uma paróquia, é sempre a figura do Cristo servo. Nós estamos na paróquia não para sermos servidos, mas para servir. E é aí que nós encontramos a validade do nosso ministério. Muitas vezes, é claro, nós caímos na tentação. Quando eu digo nós, estou dizendo padre, nossos padres, Nós caímos na tentação de querermos ser servidos. Mas não foi para isso que Jesus Cristo instituiu o sacerdócio. Ele instituiu exatamente para que nós pudéssemos servir. Servir como? Dando à humanidade aquilo que nós carregamos de mais sagrado, que é o próprio Jesus. O Padre, na missa, dá à comunidade o próprio Cristo. E na missa se identifica de tal forma com Cristo
que os santos padres da igreja dizem que é o próprio Cristo que celebra a missa, é o próprio Cristo que fala ao povo, é o próprio Cristo quem faz toda a ação, porque nós temos parte com Jesus. Esta é a função do sacerdote na igreja, fazer com que Jesus participe da vida dos seus fiéis, da vida do seu rebanho. Daqui a pouco nós vamos presenciar simbolicamente aquele gesto que Jesus fez há tanto tempo atrás, mas ao mesmo tempo renovando o nosso compromisso, não só do Padre, mas de toda a comunidade, de servirmos e de colocarmos à disposição das pessoas aquilo que nós temos de mais sagrado, que é Jesus. Portanto, olhando para este gesto, coloquemos com aquele que lava os pés e ao mesmo tempo com aquele a quem é lavado os pés, porque Jesus também se prostra à nossa frente para nos lavar e pede que nós nos prostremos diante do nosso próximo para que eles também possam fazer esta experiência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos e irmãs, acompanhemos juntos o rito de lava-pés.
Cantemos professando a nossa fé. Elevemos nossas preces ao Senhor, que ao lavar os pés dos discípulos, nos deixou o sacerdócio, a Eucaristia e o mandamento da caridade. Senhor, ajudai-nos a viver o mandamento da caridade, servindo a todos e amando-vos, sobretudo nos mais pobres e sofridos. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, amparai o Papa, os demais bispos e os presbíteros, para que sejam sempre fiéis servidores do exercício do sacerdócio ministerial que os chamastes a viver. Nós vos pedimos. Senhor, escutai
Dai ao vosso povo amor pela Eucaristia como memorial de salvação e chamado ao serviço e à adoração na doação de si ao outro em caridade, verdadeiramente operante. Nós vos pedimos. Pelas intenções que nós trazemos em nossos corações, de maneira especial por todos os padres que neste dia celebram o seu sacerdócio, de maneira especial ainda por aqueles padres que estão desanimados em seu ministério, por aqueles padres que são perseguidos, por aqueles padres que foram mortos por causa da pregação da palavra de Deus, rezemos. Senhor, neste dia em que nos convidais como amigos a comer convosco a Santa Páscoa, tornai-nos dignos de participar do banquete eterno do vosso reino. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A Eucaristia é sacrifício pascal e banquete de amor. Compromete-nos em viver segundo o exemplo de Jesus, fazendo de nossa vida uma contínua oblação. Onde amor e a caridade
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança, que mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece, seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por esta razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que nos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Santificai-me. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: comai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão triunfal, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Nelson, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai, de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Sétimo dia de Padre Eduardo Muriati, também 30 dias de falecimento de Paulo Roberto dos Santos e 47 anos do cônego Luiz Catelli, que trabalhou nesta paróquia, um dos primeiros padres que trabalhou nesta paróquia, e todos aqueles que foram lembrados nas intenções da Santa Missa de hoje. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Nos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai.
Cantemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Irmãos e irmãs, saudai-nos em Cristo Jesus.
Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o corpo que será entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. No meu sangue, diz o Senhor, todas as vezes que o receberdes, fazei-o em minha memória. Yeah.
Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do